Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tudo é Possível Podcast. Vocês já devem saber que sou o Karim Feres, este humilde anfitrião que estou aqui apresentando pessoas sensacionais, um episódio mais legal do que o outro. E não se esqueça de verificar se você está inscrito no canal. Se você não tiver inscrito, clica ali no YouTube, claro, que é a nossa plataforma principal. Se tiver inscrito, inscrever-se, porque você não está inscrito. Você clica, vai aparecer inscrito. E aí sim, você está inscrito. E olha, aqui no Tudo é Possível Podcast, você vai ver pessoas sensacionais mandando mensagens maravilhosas de motivação, de inspiração. Só aqui você vai ver porque tudo é possível. Aliás, o convidado de hoje, eu vou chamar o convidado de hoje, o irmão dele já esteve aqui há muito tempo atrás, quando ainda tinha outro nome esse podcast. Eu vou receber com muita felicidade e alegria Leonardo Cortez, seja bem-vindo. Muito obrigado, os aplausos. Aplausos! Eu tô rouco, eu não consigo falar. Gritinhos. Uau, gritos, aplausos, histeria. É o Leonardo Cortez que está aqui. Seja bem-vindo, Leonardo Cortez. O irmão dele, como eu falei, Rafa Cortez, já esteve aqui. E os dois juntos, dá pra fazer um livro, uma bíblia, né, das coisas que já fizeram. Só do Léo já dá pra fazer o Novo Testamento. Não vamos falar a Bíblia inteira, mas o Novo Testamento. Porque o cara já fez de tudo, né? Ator, diretor, roteirista, né, Léo? Muitos boletos, né? Muitos boletos. Muitos boletos, a gente acaba sendo múltiplo, né? Você começou na ECA lá atrás como ator e aí não parou mais. Foi uma trajetória longa ali que começou na atuação mesmo, né? O meu encontro com a arte se deu através do teatro, se deu através da interpretação. Eu me descobri ator muito cedo, ainda na adolescência, com 15, 16 anos ali. Eu era um adolescente muito surumbático, um adolescente muito estranhando tudo, achando tudo esquisito no mundo. Questionador. Questionador, meio melancólico, né? Não sabia o que fazer e tal, não sei o quê. E aí fui apresentado ao teatro. Fui apresentado ao teatro através de um arte-educador maravilhoso, que eu sempre sou grato a ele, que é o Hélio Braga. Foi o meu primeiro professor de teatro, assim, que me botou no teatro amador. E ali eu comecei a fazer teatro e me encontrei. Ali onde era? Ali na Tira, era uma escola de teatro amador que ficava lá na Vila Olímpia, não existe mais. Mas eu dei muita sorte de fazer teatro com o Hélio, porque o Hélio, ele era um pedagogo, fundamentalmente. Antes mesmo de ser um artista de teatro, ele era um grande artista mesmo, era um diretor muito bacana e tal, mas ele era um pedagogo. Então, eu comecei a fazer teatro com um cara que ensinava teatro através do viés pedagógico, assim. Então, eu aprendi a fazer teatro pensando no trabalho em grupo, pensando no outro, pensando na mensagem, sabe? Pensando naquilo que você estava querendo fazer. É diferente a formação quando você começa falando, quero ser um ator, quero ser uma estrela, Exato. Quero ser um astro. Eu queria fazer do teatro um instrumento para poder me relacionar com o mundo, para poder me relacionar com as pessoas, para ser um instrumento de transformação e tal. Então eu devo muito ao olhar desse cara, do Hélio. Eu vou te interromper, porque olha, eu sou um cara, já falei isso várias vezes aqui no podcast, eu fico arrepiado, mas não tão rápido. Pô, logo na primeira. 2 minutos, 3 minutos, já tô arrepiado aqui, porque que privilégio, né, velho? Porque você aprendeu, é isso que você falou, não foi só teatro, né? Foi meio uma visão de mundo. Eu acho que dei a sorte, né? De pegar esses. É muito importante que você, quando você começa a fazer alguma coisa, você tenha um primeiro mestre que seja um cara iluminado, né? Eu acho que eu tive esse cara mesmo iluminado, assim. E aí ele me deu, inclusive, a perspectiva, não de ser um ator, assim. Eu gostava tanto da arte e educação, eu gostava tanto do teatro como instrumento de desenvolvimento pessoal e do grupo, que eu comecei a querer ser professor de teatro, assim. Antes mesmo de ser ator, eu falei, eu quero ser professor de teatro. E eu fui prestar licenciatura em artes cênicas na ECA e tal, assim. O meu viés todo é na pedagogia. 17, 18. 17, 18. Aí prestei Caramba. licenciatura na ECA, entrei e tal, não sei o quê, e fui ser professor de teatro. Mas eu sou um ator funcional, assim. Eu acho que eu sou um ator que resulta bem. E eu sempre gostei muito de fazer teatro. Então, a minha carreira como ator também começou a acontecer na paralela. E hoje em dia eu faço tudo ao mesmo tempo, né? Você falou assim, eu sou meio múltiplo, mas eu tenho a sorte de ser múltiplo, gostando muito de todas as coisas que eu faço, né? Então eu gosto muito de dar aula, mas eu gosto muito de atuar, eu gosto muito de dirigir, gosto muito de escrever. O teatro me abriu essas possibilidades todas. Eu acho que o teatro, ele é um universo que te possibilita fazer muitas coisas. Quando você começa a fazer teatro, você entra em contato com muita coisa. Verdade. Entendeu? É um negócio muito... As pessoas falam, será que eu devo fazer teatro? Eu falo, faz. No mínimo você vai descobrir 15 mil coisas interessantes e uma dessas vai te interessar especificamente, entendeu? Você vai se desenvolver em cima da outra. Você pode ser, né, cenógrafo, diretor, figurinista, maquiador, fotógrafo. Tem 15 mil coisas ali no teatro, né, que vão permitir. E todas são muito legais, todas são muito fascinantes, e eu tenho um leque ali que eu gosto muito. Então, o teatro é o meu lugar, realmente. A minha casa no mundo tem sido desde então. E a escrita? Quando começou?
A escrita começou... A escrita consistente, né? É. Eu sei que você tem vários livros lançados. Eu tenho vários livros lançados, todos de dramaturgia, né? Mas todos de dramaturgia? Todos de dramaturgia. Todos são peças minhas. Eu gostava muito de escrever, né? Na adolescência, escrevia muitos contos e tal. Tenho até um livro de contos agora que eu terminei, agora que eu resgatei um monte de contos meus ali e agora eu vou publicar. Ah, que legal. Não. Qual que é a previsão esse? Esse eu tô correndo atrás de editora, né? Não, mas 2025... Ah, sim, 2025. Legal. Não, eu sempre tiro tudo. Legal. Todos os meus projetos eu sempre realizo, sabe? Que legal Carinha, isso. Eu sou que nem você, cara. Que nem você. Eu vou lá e realizo. Eu boto na cabeça e realizo. Você é mais agilizado do que eu, viu? Porque eu fico às vezes com os projetos e fica, mas enfim. Mas acho que é importante a gente, toda vez que a gente tem um projeto, a gente desengavetar, né? Assim, desengavetar. Tem que desengavetar, porque se você não desengaveta, você fica desestimulado a fazer o próximo. Exatamente. Não é? Você fala, por que eu vou fazer o próximo se eu não terminei aquele anterior, Exato. entendeu? Eu não carrego nada comigo, assim. Tudo que eu falo, aliás, é até um problema, antes de fazer qualquer projeto, falar, ai meu Deus, eu vou começar mesmo, porque sei que quando eu começo, eu termino. Isso acaba. Pô, isso é legal demais. Então o livro de contos, por exemplo, eu tenho um monte de contos que estavam desde a adolescência e tal, eles foram exercícios para minha criação dramatúrgica. Porque quando eu comecei a escrever dramaturgia, eu saquei que a dramaturgia juntava duas coisas que eu gostava muito, que era o ato de escrever com o ato de atuar, porque tudo que eu escrevo eu atuo nela. Ah, é? Eu só faço peça pra mim. Eu faço peça pra mim, faço peça pra minha mulher, pros meus amigos, né? Aí de vez em quando me encomendam peças, já escrevi peças pra outras pessoas e tal, né? Mas o meu estímulo sempre foi, vou fazer uma peça pra mim, escrever um personagem pra mim, um personagem pra minha mulher, um personagem pros meus amigos. Eu quero fazer teatro pra estar junto com as pessoas que eu amo, assim, é um instrumento, assim, que eu uso. Mas a minha escrita sempre foi voltada para a dramaturgia, mas eu me exercitei escrevendo contos. Então eu escrevi muitos contos na época da adolescência, da juventude, antes mesmo de escrever teatro. Um dia eu estava no bar conversando com um amigo meu, quando eu tinha 20 e poucos anos de idade, eu estava conversando com o Zé, eu falei, cara, escrevi um conto que é assim, assim, assado. E aí esse meu amigo olhou para mim e falou, mas cara, esse conto é uma peça. E eu falei... Mas eu nunca tinha escrito peça, sabe? Porque eu sempre achei que a dramaturgia era um Olimpo, assim. Pelo fato de eu ser um ator de teatro, eu sempre tive muita reverência, assim, com os grandes dramaturgos, né? Eu olho pro Nelson Rodrigues e falo, é um gênio, né? Guarnieri, gênio. Dias Gomes, gênio. Plínio Marcos, gênio. Mas esses são gênios mesmo, né? E são mesmo. Que você pegou são gênios. Eu sempre tive muito respeito por eles, como se, assim, para escrever isso, você tivesse que estar em outro patamar. Mas aí depois eu descobri que eu podia fazer um teatro meu, autoral, que, sei lá se é genial ou não, talvez não seja, mas é meu, entendeu? Tem a minha assinatura, tem o meu estilo, tem a minha característica e tem a minha paixão pelo teatro. Eu sou um cara inegavelmente apaixonado pelo teatro, entendeu? Então eu falo, quero fazer peça, quero escrever essa peça. Então eu escrevo com paixão, eu escrevo com alegria, escrevo com vontade, escrevo para as pessoas que eu gosto e tal, e as peças vão resultando. Já escrevi 12 ou 13 nesses últimos tempos, todas elas eu publiquei em livro, todas elas botei em cartaz, todas elas aconteceram bem, acho que foram bem sucedidas, né? Fizeram trajetórias e estão se desdobrando agora no movimento do audiovisual, assim, porque eu escrevi as peças e eu comecei a escrever roteiros em cima das minhas peças e comecei a correr atrás dos meus filmes, enfim, aí começou a virar cinema também, então tem esse desdobramento também. Não é enfim, né? Eu quero saber como é que foi isso, qual foi a primeira? Como você foi parar, como você teve a ideia, falar, isso aqui pode virar um filme? Foi assim? É assim, todas as minhas peças, eu acho que elas têm uma característica em comum, que elas se comunicam muito bem com o público. Né? Elas são todas tragicômicas, elas são todas muito engraçadas e muito trágicas ao mesmo tempo, porque eu falo sobre aspectos patéticos e mesquinhos, né, dos personagens, e estou sempre radiografando a sociedade nas suas peculiaridades, nas suas fragilidades, nas questões que me deixam indignado, né, que me fomentam a escrita e tal. E eu sempre percebi isso como artista de teatro, que de fato as minhas peças se comunicam de verdade. Assim. Então todas as peças elas vão bem em termos de público, o público reage, o público ri, o público fica na peça e tal. E eu gosto muito de um tipo de cinema, que é aquele tipo de cinema que tá em filmes como O Deus da Carnificina, por exemplo, sabe? Do Polanski. Esse é um filme que é baseado numa peça de teatro. E é um filme todo ambientado num cenário só. Eu gosto desses filmes ambientados num cenário só. Teatrais. Porque são teatrais, né? Porque tem esse espelho com o teatro e tal. Eu gosto de teatro e quando eu vejo um filme assim... Eu fico muito no filme, acho muito legal esse desafio de você fazer a transposição do teatro pro cinema, ao mesmo tempo mantendo essa característica de você estar num único ambiente e tal. Então, eu falei, minhas peças se prestam a isso, sabe? Assim, eu saquei isso, eu falei, agora eu vou investir nessa história. Então, eu comecei... Mas depois de quantas peças escritas? Depois de várias, porque como eu tenho muita... Eu tenho muita reverência, assim, com os grandes artistas, da mesma maneira que eu tinha reverência com os dramaturgos, eu tinha também com os cineastas. Eu falei, não, o cinema
cinema é um lugar que eu não posso me aventurar, porque tem que estudar, porque, puta, precisa se envolver com isso. Aí quando deu a pandemia e o teatro parou, eu fui estudar cinema. Eu falei, eu já tava com esse palpite. Eu falei, eu preciso estudar cinema. Eu fui estudar cinema, fiz curso de cinema, me envolvi com o cinema e tal, e me instrumentalizei, assim. Aí eu fiquei mais animado para empreender um projeto que já estava na minha cabeça, que era justamente filmar as minhas peças. Então eu já tinha escrito um roteiro chamado Maldito Benefício, baseado na peça Maldito Benefício. Eu escrevi esse roteiro em 2014. E eu fui numa produtora... A peça é de? A peça é de 2014 também. Eu escrevi a peça e logo em seguida... Na sequência o roteiro. Porque eu escrevi a peça e falei, essa peça é filme, cara. Essa peça funciona muito como filme. Eu tinha esse palpite e tal. Eu encontrei... Aí eu juntei com um parceiro meu, que é o André Rodrigues, que também é roteirista. Ele foi assistir a peça e ele que botou pilha. Vamos fazer o filme, vamos fazer o filme. Aí me juntei com ele, a gente fez o roteiro e tal. E a gente chegou a vender para uma produtora. E essa produtora me pagou os direitos autorais, me pagou a grana e tal, e falou, a gente vai fazer teu filme e tal, botaram na mão de um diretor e tal, passou um ano nada, passou 2 anos nada, 3 anos nada, venceu o contrato, eles me procuraram de novo, falando, e aí, vamos renovar? Eu falei, pô, vocês ficaram 3 anos com o filme, agora tá bom, eu até renovo, mas agora eu quero dirigir, porque aí já tava nesse pique, né? Aí eles falaram, não, pô, você vai dirigir, você nunca dirigiu nenhum filme e tal, não sei o quê, eu falei, tá bom, nunca dirigi, mas eu vou dirigir. Eu vou dirigir, banquei isso aí e tal, e... Nesse meio tempo, durante a pandemia, pô, a história é longa, você quer ouvir a história? A história é longa. Claro que quero. É o seguinte, eu tenho também, na minha paralela, eu comecei essa história falando que eu sou um arte educador, né? E eu tenho um grupo de teatro formado exclusivamente por atores com síndrome de Down. Chama Nosso Grupo de Teatro. É um grupo que existe desde 98 e é um grupo que se especializou em fazer clássicos da dramaturgia e tal. E esse grupo estava montando uma adaptação do Don Quixote antes da pandemia. Quando deu a pandemia e a gente não podia ensaiar, eles não podiam fazer o teatro e tal, não sei o quê, a gente começou a fazer uma aula online. E eu vi os meus atores com síndrome de Down fazendo os ensaios, ensaiando nas telinhas das suas casas, né? Pelas telas dos celulares. E eles faziam com tanta vontade, com tanta gana, faziam com tanto talento que eu falei, esses caras têm que fazer um filme. Eu quero fazer um filme também, então eu vou fazer um filme com eles. Aí eu levei um projeto pro SESI, o SESI de São Paulo, para Débora Viana, e falei, olha, eu quero fazer dessa peça um filme. E o filme vai se chamar Down Quixote. Você já tinha isso? Já tinha. Eu tive uma ideia, eu falei, eu vou fazer o Down, e vai ser um filme que vai se espelhar na realidade desses caras. São atores com síndrome de Down que queriam estar fazendo teatro, não podem porque estão enfurnados nas suas casas. Então esse filme acontece na cabeça de um dos atores que fica pensando como seria legal fazer o teatro que ele ama, junto com os amigos dele, mas ele tá exilado em Tiradentes, ele tá na casa do Matinho em Tiradentes, não pode sair de casa, então ele fica decorando o texto. Que demais. E enquanto ele fica decorando o texto, ele fica imaginando como seria fazer o Down. Rapidinho de novo, mas... de novo, 12 minutos, segunda arrepiada. E aí, cara, eu levei... O SESI bancou esse projeto, eles bancaram um projeto de cinema, uma coisa cara, né? Sim, mas é o primeiro filme que o SESI patrocinou. E a gente foi filmar lá na cidade histórica de Tiradentes. A gente foi pra lá, ficamos lá durante 3 semanas filmando e tal. Levei 25 Downs pra lá. Por que lá? Porque eu amo Tiradentes, cara. Eu já tinha ido pra Tiradentes 2 vezes com os meus filhos pequenos. Eu sempre adorei a cidade de Tiradentes e eu sempre falei pra Glaucia, que era minha esposa, tem que fazer um filme de Tiradentes, mas não pode ser a história do Tiradentes, nem um filme colonial de época. Eu não sabia, assim, às vezes quando eu viajo pros lugares eu falo, tinha que fazer um filme aqui, eu nem sei que filme que é, entendeu? Eu lembro quando eu fui pra Barcelona, por exemplo, falei, ai, seria maravilhoso um filme aqui, mas não tinha o roteiro, tinha só um pensamento de construir coisas bonitas num lugar bonito, né? E Tiradentes foi isso, assim, e aí juntou tudo, eu falei, não, é Don Quixote, é Down Quixote, são os Downs, um filme... que fala sobre... é um manifesto de fé no mundo pós-pandêmico, porque naquela altura a gente estava ainda na pandemia, mas esse filme é um manifesto de fé mesmo, de que, através do olhar e do amor de uma pessoa com T21, a gente vai conseguir reconstruir o mundo em outras bases, com mais olhar, com mais inclusão, com mais paciência, com mais troca, né? Com mais amorosidade, com mais abraço e tal. Então levei tudo lá para Tiradentes e a gente filmou. E a gente filmou e foi lançado no SESI e tal, e a gente foi selecionado para o Festival do Rio, fomos selecionados para o Infinito Film Festival, para a Mostra de Cinema de Tiradentes, enfim, e esse foi o meu primeiro longa-metragem. Então, esse filme me instrumentalizou como... Esse pra assistir, como é que faz? Esse tá numa plataforma chamada Itaú Cultural Play. Itaú Cultural Play. É tipo um Netflix do Itaú. A gente vendeu esse filme e eles estão exibindo lá. Então é só você entrar nesse Itaú Cultural Play, você cadastra... Gratuito, só se cadastrar. Você põe lá o seu CPF e você assiste o Don Quixote a hora que você quiser. Legal. É um filme que tá muito bonito, tá muito bem feito, ele tem uma direção de arte primorosa, tem uma direção de fotografia primorosa, a gente fez com a parte técnica dele, é muito bacana, mas o sensacional do filme é o elenco.
Porque é um elenco muito especial, entendeu? É um elenco de atores muito capazes, muito talentosos, com muita experiência, porque eles tinham feito muito teatro antes de chegar nessa experiência do cinema, e que se entregam lindamente fazendo essa história do Don Quixote, que é uma história muito parecida com a história de uma pessoa que tem síndrome de Down, entendeu? Porque é um outro olhar sobre o mundo, é um olhar pro positivo, é um olhar pro copo mais cheio, é ver a sua namorada como princesa, é comer a comida da mãe, achar que a comida da mãe é de um restaurante francês, entendeu? Eles têm essas coisas mesmo, assim, combina muito com o universo do Don Quixote. Então tá lá na plataforma Cultural Play, e aí, juntando com esse filme novo, a partir do Don Quixote, eu me instrumentalizei como cineasta. Eu entendi como é que é fazer um filme, né? A partir dessa experiência, eu tive a experiência de fazer as reuniões de pré-produção, de conversar com direção de arte, direção de produção, conversar com todos os segmentos que fazem parte, né, desse grande trem que fazer um filme, né? Cujo o diretor é a locomotiva, mas tem um monte de vagão ali atrás que você tem que cuidar, que você tem que conversar e tal. Quanto tempo foi essa viagem? Já que estamos falando de locomotiva. Putz, quando eu vendi o projeto para o SESI, entre vender e filmar, demorou 5 meses. Né? Rápido, hein? Foi super rápido. Porque o projeto era muito assertivo mesmo, né? Eu chegava para as pessoas e falava, é um filme protagonizado por pessoas, uns atores com síndrome de Down, chamado Don Quixote, fazendo um manifesto do mundo pós-pandêmico, né? De um novo mundo pós-pandêmico possível. Ainda mais filmado em Tiradentes, era um projeto que todo mundo brilhava os olhos. Então, rapidamente o SESI se encantou com essa proposta e rapidamente a gente conseguiu o financiamento, que é o que mais demora para você fazer um filme, né? Sim. Você conseguiu o financiamento. Mas a gente conseguiu o financiamento e aí filmamos. Em 5 meses estavam filmando. Filmamos ali durante 3, 4 semanas. Ah, rápido também. Um mêsinho o filme estava filmado. Ah, mas tem que ser assim, cara. Tem que ser assim, porque o cinema é muito caro, né? O cinema é muito caro. Você tem que otimizar o seu tempo, otimizar os seus recursos, fazer da maneira mais objetiva possível. Mas a gente se preparou muito durante esses 5 meses aí. A gente saí com ele todos os dias. Fiz decupagem diária junto com o diretor de fotografia. A gente chegou muito pronto ali para filmar. Mas eu aprendi a fazer cinema ali, com essa experiência. Na prática, né? E aí rolou o Maldito Benefício. Eu tinha esse roteiro na mão, já não tinha mais aquela produtora que falou que não queria fazer porque eu não era um diretor experiente. Não tinha mais? Eles não... Não tinham mais. Aí eu peguei o filme de volta. Aí, com o filme na mão, eu falei, como é que eu vou realizar esse filme? Fui entrando, tentei entrar em edital, fiz pitching, tentei falar com distribuidoras. Fiz um longo caminho pra tentar e nada, cara. As portas sempre se fechando pra mim, mas como tudo é possível, né? Como você diz. Eu acredito. Deixa eu puxar um pouco pra cá. Como tudo é possível, um dia eu cheguei e falei, esse filme precisa ter um grande nome pra capitanear, né? Pra eu conseguir abrir portas pra ele, tem que ter um grande nome no elenco. E eu sempre vislumbrei o Antônio Fagundes fazendo esse papel, fazendo o papel do protagonista do Maldito Benefício. Porque a história do Maldito Benefício é isso, é um aposentado que está com uma doença terminal e aí ele descobre que ele tem um benefício acumulado para receber na Previdência. E é um benefício que está acumulado, tem uma grana lá, 300 pau, que vai resolver todos os problemas financeiros da família, entendeu? Só que aí, por uma questão burocrática, ele descobre que o dinheiro só vai ser liberado na data do aniversário dele, que é dali 7 meses. Só que ele tá terminal, então ele fala, se eu morrer, eu vou perder esse benefício. Ele conversa com o advogado e fala, vai virar precatório, tua família vai receber daqui 15 anos sem receber e tal. E aí a família começa a bolar estratégias e artimanhas para botar a mão nesse benefício que no final se revela maldito, conforme as pessoas vão assistir. Mas enfim, esse personagem é um personagem muito bacana para ser interpretado por um ator da idade do Fagundes. Eu sempre tinha vislumbrado ele, mas eu nunca tinha chegado até ele. Aí eu comecei a fazer essa peça aqui, que é o Veraneio, e o Veraneio é protagonizado pela Clarice Abujanra, que foi casada com o Fagundes. Sim. Aí eu falei, Clarice, você faria essa ponte entre eu e o Fagundes para ele pelo menos ler o roteiro, ver se ele se interessa? Ela falou, claro. E aí eu consegui fazer com que o roteiro chegasse na mão do Fagundes. Isso chegou numa sexta-feira, deu sábado, domingo, segunda ele me ligou. O próprio. Que legal. Me ligou e falou, você pode vir pro Rio aqui porque eu li o roteiro, adorei, vamos conversar sobre. Aí eu fui pro Rio, a gente conversou, ele falou, olha, eu adorei o roteiro, quero fazer, mas eu não quero fazer nesse esquema que tá todo mundo fazendo cinema, tendo que entrar em edital, correr atrás de streaming, correr atrás de distribuidora, porque isso significa muita interferência, significa muita concessão. Eu quero fazer um filme autoral, entendeu? Eu quero um filme que a gente possa ter o controle total de tudo e tal. Portanto, eu quero produzir. Que maravilha, hein? Ele falou, eu quero produzir. Eu quero produzir não só como produtor executivo, mas também eu vou financiar o filme.
Aí eu falei, tudo que eu quero, vambora, né, Fagundes, vamos lá. Maravilha. E aí também aconteceu um movimento muito parecido com o Don Quixote, no sentido de que eu levei pro Fagundes em maio e em dezembro a gente tava filmando. Caramba, que Em legal. dezembro a gente tava filmando e o Fagundes produziu tudo. Aí a gente centralizou toda a produção lá no Rio de Janeiro. Ele conseguiu, através dessa rede maravilhosa de contatos que ele tem, porque todo mundo ama o Fagundes e ele é muito amável mesmo e amado. Ele chamou grandes atores pra estar junto com a gente no elenco. Então o filme tá o Rômulo Estrela, tá o Luiz Miranda, tá a Cris Viana, tá a Adriana Lessa, tá a Malu Mader fazendo uma participação especial, tá o Augusto Madeira. É um elenco que com umas legal, carinhas. hein? É um elenco maravilhoso, entendeu? Que tá lá, que toparam entrar nessa aventura. Assim, ganhando muito pouco, porque assim, é um baixo orçamento, apesar de que o valor de produção do filme tá lá, tá na tela, você olha assim, você fala, pô, tá tudo muito bonito, tá tudo muito bem acabado no filme. E a gente filmou também, filmamos em 3 semanas lá no Rio de Janeiro. É uma experiência muito intensa, muito forte, e pra mim, riquíssima, assim. Talvez o maior desafio da minha vida foi ter realmente dirigido o Fagundes e grandes estrelas num filme meu, escrito por mim e tal, mas muito bem produzido, assim, a gente tá muito feliz com o resultado, assim. Então, e esse filme vai ser lançado aí no final desse ano, no começo do ano que vem, teremos Maldito Benefício na tela. Ah, que legal. Então, final de 2024 ou começo de 2025. Sim, sim. Tá aí nos cinemas nacionais. Tá nos cinemas nacionais. Aí agora tem aquela coisa, né? O cinema tem vários desafios, né? O primeiro desafio é você escrever, o segundo é você conseguir produzir, o terceiro é você filmar. E aí tem esse desafio da distribuição, do lançamento. Isso é um lugar ainda que a gente tá descobrindo, é um lugar misterioso ainda e tal. E o Fagundes está querendo ter o controle disso também, porque ele tá querendo. Ele, de fato, ele tem dado muitas entrevistas agora falando que ele também quer ser um produtor de cinema. E ele vai ser, ele está sendo, né? Esse já é o segundo filme que ele produz. Ele fez um filme chamado Contra a Parede, há uns 3, 4 anos atrás, que ele conseguiu vender para Globoplay, enfim, teve uma trajetória bacana. E agora, com o Maldito Benefício, ele também quer distribuir. A nossa ideia é participar de festival, a nossa ideia é botar em cartaz no cinema, a nossa ideia é botar no stream, mas principalmente, como o Fagundes sempre fala, assim, ele quer que o filme seja visto pelo maior número possível de pessoas. Claro. E eu acho que tem uma coisa bacana nesse filme, que é o seguinte: este filme é um filme diferente. Ele é diferente, porque como ele tem total independência, a gente fez exatamente o que a gente queria fazer com o filme. Então ele é um filme que se espelha muito no teatro, por exemplo, um filme extremamente dialógico, sabe assim? Tem muito... As pessoas têm a tendência de falar isso no cinema, né? No cinema não pode ter muito diálogo, tem que ser mais na imagem. A gente falou, não, vai ter diálogo pra caramba. E os atores que entraram no barato da coisa ficaram muito entusiasmados com o filme, justamente por essa possibilidade. Isso, né? Porque os personagens são todos robustos, são todos contundentes, são personagens que vieram do teatro, são personagens que têm trajetória, né? Que têm contradição e tal, não sei o que, falam muito. Então, ele tem esse espelhamento com o teatro, que eu acho que é saudável, e é um tipo de filme que eu acho que tem espaço. O Brasil não tem a tradição de fazer filmes como esse, mas eu espero que o Maldito Benefício abra um outro leque, uma outra possibilidade, assim. Eu acho que é um filme... Esses filmes que vêm do teatro são filmes potencialmente muito poderosos, assim, eu acredito muito. Tanto que eu já tenho mais 5 roteiros que eu tô querendo fazer. Nessa linha. 3 dos quais já estão vendidos para outras produtoras e tal. Então, a gente tá correndo atrás, assim. Eu espero que nos próximos anos eu tenha aí pelo menos um filme por ano para fazer. Porque o cinema também é muito apaixonante, né? O cinema é apaixonante pra caramba. Demais, o cinema é apaixonante, você é apaixonante. E isso que você falou, o cinema brasileiro não tem essa tradição. Tomara e parece que você tá começando uma tradição. Porque essa frase pode ter sido... A gente pode ter falado essa frase 10 anos atrás, 20 anos atrás, sobre diversos tipos de... né? Porque o cinema brasileiro, eu ouso dizer que ainda está se construindo, está se reconstruindo, vamos dizer assim, né? Está se formando, enfim. Mas fantástico. É que o cinema brasileiro, ele tá acho que sempre esteve na busca de uma identidade, né? Sempre esteve numa busca de identidade e existe uma luta, assim. Tem a identidade do cinema brasileiro e tem as influências do cinema americano, né? E agora dos streamings, né? E agora das distribuidoras e tal. Então, eu sinto que os artistas do audiovisual, os grandes cineastas falam, eu quero fazer um filme com uma identidade brasileira. Eu quero fazer um filme que fale sobre a nossa realidade, que fale sobre o nosso povo, cujos personagens espelhem a nossa sociedade e tal. E aí vem influências de fora falando, não, mas o que funciona do ponto de vista comercial é isso, é aquilo.
aquilo, vamos mexer aqui, vamos mexer colar. Então fica uma briga ali entre o artista autoral e o mercado, que muitas vezes impõe coisas de maneira muito contundente, muito peremptória, a última palavra e tal, mas quando impõe, os filmes que saem como resultado não são filmes fortes, não são filmes que espelham a realidade brasileira e que acabam apaixonando o espectador brasileiro. Então, eu acho que a gente tem que apostar na identidade nacional. Acho que tem que apostar. E aí o teatro tá a serviço disso, entendeu? Porque no teatro a gente não tem essas interferências. No teatro a gente tá falando sobre a realidade brasileira, e você pode ver todas as peças dos dramaturgos contemporâneos, atuais, assim, tá tudo ali. Não tem interferência americana, não tem interferência de mercado, nada. A gente tá falando sobre aquilo que a gente acredita e tal. E aí vem o teatro e empresta isso pro cinema nesse momento, assim, sabe? Assim, vamos falar sobre a gente mesmo, vamos ser honestos, vamos falar sobre a nossa realidade e tal. Vamos fazer um teatro, vamos fazer um cinema que seja um cinema de baixo custo mesmo, assim, de baixo orçamento. Vamos entender como é que a gente faz um cinema barato. Pra dar pra fazer. Porque o cinema barato é um cinema mais independente. Se você fala assim, não, hoje em dia no audiovisual eles falam, vamos fazer um baixo orçamento. Quanto é o baixo orçamento no audiovisual? 4, 5 milhões? Pô, é grana pra caramba, né? 4, 5 milhões. E pra você conseguir 4 ou 5 milhões, você precisa ter distribuidoras muitas vezes estrangeiras, streamings estrangeiros e tal, não sei o quê. Aí como preservar a identidade, né, de um filme assim? Eu sou favorável, eu queria que meu cinema fosse assim, 1 milhão, 2 milhões, entendeu? No máximo, assim, pra gente poder fazer de uma maneira rápida, pra fazer de uma maneira independente e assim, e ligada com a nossa identidade, assim, com a identidade do que a gente tá querendo propor. Eu acho que é uma aposta, assim, que eu tô fazendo e vou ganhar. Fantástico. Eu aposto junto. Tô nessa Vamos aposta. junto. Então vamos junto. Não, mas a gente tem uns exemplos assim, né? Tipo, Marte 1, por exemplo, que foi o filme de 2 anos atrás, que foi, inclusive, cogitado para ser indicado pro Oscar. É um filme absolutamente independente, que os caras fizeram ali em Belo Horizonte, né? Contando a realidade de uma família preta ali e tal, da periferia. É um filme absolutamente original, sabe? Um filme absolutamente emocionante. Que você vê que tem a assinatura do seu diretor, sabe? Assim, que você vê que o cara fez aquilo que ele... Pô, o cara investiu nesse filme durante... Quando você vai fazer um filme, você tem 5 anos ali de investimento criativo, sabe? Verdade. 5 anos de investimento criativo, de pensamento, de tratamentos, de idas e vindas, de discussão, de conversa, de sedimentação de certezas e tal. É muito triste quando finalmente consegue o financiamento do filme, vem gente e começa a interferir. Então, assim, fazer com independência também é isso, é você ser fiel àquilo que te motivou a fazer o filme. Porque às vezes você abre tanta concessão, faz tanta concessão, que no final das contas o filme que acontece já não é o filme que você tem orgulho de ter feito, sabe? Assim, você olha e fala, putz, tive que fazer tanta concessão. Pois é. Tive que botar o cara que eu não queria, tive que mudar o final porque eles pediram, sabe? Assim, tive que botar esse merchandising no meio, sabe? Assim, então isso tudo massacra o artista, né? Então é isso. Que fantástico, que privilégio que você teve também, né? Dessa produção do Fagundes e vocês terem essa liberdade total. E não precisar entrar nesse embate, né, muitas vezes com a produtora. Foi um privilégio mesmo. Foi um privilégio. O Fagundes é um artista, né? É um artista de teatro de teatro, de TV, de cinema, enfim, mas é um cara que fundamentalmente está pensando sobre tudo isso, né? Tá pensando muito sobre que tipo de teatro fazer, que tipo de cinema fazer, como chegar, como se comunicar com as pessoas, como se comunicar efetivamente com o público de teatro, como se comunicar efetivamente com o público de cinema, assim, e o que falar, como falar, que questões que a gente vai levantar. Então a gente teve uma troca muito boa nesse sentido e o Maldito é o reflexo disso, o Maldito Benefício. Fantasticamente. Você falou muitas vezes do teatro. Vamos voltar pro teatro, porque eu sei que você vai estrear uma peça agora em breve. Vou reestrear, na verdade, dia 22. Veraneio. Isso aqui, até trouxe esse presente aqui pra você, Carim, que é o seguinte, a peça chama Veraneio, e esse aqui é o texto da peça que foi publicado em livro pela Editora Reformatória. A Editora Reformatório é uma editora maravilhosa, porque eles publicam, eles têm um acervo incrível, o Marcelo Nocelli, que é o editor, eles têm um acervo sensacional, e eles têm agora uma coleção de teatro. Eu acho muito importante você publicar teatro. Porque o teatro, ele é uma arte efêmera, né? Ao contrário do cinema, que tá ali registrado na tela, né? Verdade. Eu fiz o Maldito Benefício aqui, daqui a 15 anos as pessoas vão assistir o mesmo filme, Exatamente. né? No teatro não. Quem assistiu a peça, assistiu. Quem não assistiu, não assiste mais. Nunca mais. Não assiste mais. E mesmo que você filme a peça, você nunca vai ser a mesma coisa, né? Então, assim, por isso que é tão poderoso, inclusive. Exato. Né? Por isso que é tão poderoso. Você assiste uma peça de teatro, você sabe que aquilo que você tá vendo ali não vai se repetir mais. Mesmo que a peça esteja
de cartaz e mesmo que você assista a mesma peça no dia seguinte e tal, porque é diferente. Os atores estão diferentes, o público tá diferente. Tem o dia que um ator tá com dor de cabeça, tá constipado, o outro tá bem-humorado, o outro tá mal-humorado, um dia o cara tá brilhante, no dia ele erra e tal, não sei o quê. Então, o teatro é sempre uma experiência muito viva, muito única. Isso constrói o fascínio do teatro e constrói também a frustração do teatro, porque quem não viu fica frustrado. Pô, eu adoraria, eu como apaixonado por teatro, adoraria ter visto a primeira versão sei lá, do Berço do Herói, do Dias Gomes, entendeu? Eu adoraria ter visto o Nelson Rodrigues vestido de noiva, aquela montagem maravilhosa e antológica, né? Então, assim, mas não é possível. Não é possível fazer. O que nos resta? O texto. Nos resta o texto. Então você pega uma peça do Nelson Rodrigues, você lê aquela peça e fala, pô, mas isso aqui deve ter sido uma loucura de encenar, né? Como é que o cara resolveu? Como é que o cara fez? O texto tá lá, você constrói a peça na sua cabeça. É um consolo. Agora, quando você assiste a peça, você pega o texto e você relembra a peça que você assistiu. Verdade. Ao ler o texto. Então, desde que eu comecei nessa aventura de dramaturgo, eu sempre desdobro a minha atividade como dramaturgo, eu desdobro da encenação para a publicação dos textos. Todos eu publiquei. Que legal. Todos aqui. O SESI, por exemplo, fez essa coletânea aqui, chamada Comédias Urbanas. E aqui tem 4 textos meus. E aí todos têm sido assim. Essa coletânea também é tua aqui. Isso aqui é teu. Ah, obrigado. Legal. Depois você vai receber os teus. Só isso. Legal, então, assim, demais. Eu sempre publico as peças. Sempre publico, porque eu acho que é uma maneira de você eternizar a experiência. É uma maneira também de você desdobrar isso. Então, o texto ali, impresso, publicado e tal, ele pode servir para outros grupos no futuro, para outras pessoas que queiram fazer essa peça, pessoas que vão redescobrir esse texto daqui a 10, 15 anos, vão falar, pô, vamos ver como é que era o Brasil em 2024. Pô, olha só. Eu acho que as minhas peças são muito contemporâneas, elas são muito reflexos do seu tempo, assim, né? Então, o Veraneio, por exemplo, é uma radiografia de uma família numa realidade pós-pandêmica, sabe assim? Então, a gente tem uma família que é uma família que teve muitos embates, mas que durante a pandemia, o que aconteceu? Eles começaram a se dar muito bem, porque eles só se comunicavam online, entendeu? Então, assim, isso aconteceu com muitas famílias, né? Assim, as famílias que se degladiavam no pessoal, quando se comunicavam no online, rolava um certo conforto ali, via só de vez em quando, na telinha ali, tinha uma distância, começava a ter alguma treta, você já desligava a câmera, dizia que tava com interferência, que não tá funcionando o microfone e tal, né? E aí é um reencontro familiar depois da pandemia, que tem o pretexto do aniversário, a matriarca faz aniversário, chama todos os filhos para esse aniversário, e nesse aniversário ela apresenta um novo namorado, que é um cara muito mais novo. Ela tá exilada numa casa de praia, porque quando deu a pandemia ela foi morar na casa de praia de uma das filhas. Nesse condomínio tem uma turma que ela fez ali, amigos que ficaram muito próximos dela. Um namorado que é uma espécie de coach, assim, um cara que tem umas lições de vida muito baratas e tal. E ele começa a interferir decisivamente na vida desses 3 filhos, que são 3 filhos muito amargurados. Porque eu quis escrever uma peça que falasse sobre o embate de uma geração amargurada, que é a minha, tem quase 50 anos, em contraste com uma geração dos meus pais que tá redescobrindo a vida e tá redescobrindo a saúde na carona do avanço da medicina, da ciência e tal. Essa galera com 70, com 75, tá tudo voando, entendeu? Esporte. Os caras estão com esporte, eles estão voando, eles estão fisicamente fortes e ao mesmo tempo tem uma sabedoria de vida de perceber de que não vale a pena você se preocupar com coisinhas mesquinhas, com coisinhas pequenas, que a gente tem que aproveitar a vida, tem que sorver a vida, tem que curtir os amigos, tem que redescobrir o sexo, tem que, sabe, estar junto com as pessoas que você ama e tal, não sei o quê. Então tem esse embate. Filhos amargurados e uma mãe querendo sorver a vida na sua plenitude, entendeu? A partir dali, eu construí a dramaturgia do Veraneio. E a gente estreou no começo do ano passado. A gente fez uma temporada no Sesc Ipiranga, que foi um sucesso. Depois a gente fez... Só pausa. Então você escreveu em 2022, 23? Cara, essa peça eu escrevi... Porque você estreou em 2023. Eu estreiei em 2023, no começo de 2023. Mas essa peça eu comecei a escrever antes mesmo da pandemia. Eu comecei a escrever em 2019. Olha que louco. Eu comecei a escrever em 2019 e era esse embate geracional, né? Melancolia dos cinquentões e contraste com a euforia dos setentões. Quando deu a pandemia, eu segurei essa peça. Eu estava satisfeito com a primeira versão. Ela estava escrita inteira. Ela estava escrita inteira, estava acabada. E, inclusive, eu fiz uma leitura com os atores. Todo mundo, pô, que legal, vai ser a próxima, beleza. Mas aí deu a pandemia. Quando deu a pandemia, eu segurei e tal. E eu fui fazendo dessa peça um laboratório de observação do mundo e de colocação das coisas que eu estava percebendo no mundo na dramaturgia. Porque eu não tinha tempo mesmo, eu não tinha prazo para estrear. Eu tinha muito tempo e não tinha prazo para estrear.
Então, sei lá, eu fiquei lá primeiro a família angustiada com a Covid, depois, pô, a família enfurnada numa casa com medo de sair porque a Covid estava lá, depois a euforia da vacina, sabe? Todo mundo comemorando a vacina, aí teve a festa da vacina, depois eu percebi que a vacina já era um assunto antigo, entendeu? E aí eu fui reescrevendo, e aí com muita calma, com muita paciência, pegando frase por frase, burilando as frases, burilando as piadas, eu tive muita calma para escrever essa dramaturgia. Deixa uma curiosidade, você pegava o tema e ia nela até o fim ou não? Você pegava temas e mudava ali? Eu ia muitas vezes até o fim. Muitas vezes até o fim. Muitas vezes até o fim. O lance da festa da vacina, por exemplo, eu escrevi uma peça ali. Todo mundo na expectativa de que... e aí um não queria vacinar, sabe assim? Virou uma peça ali. Mas depois eu descobri que esses temas estavam ficando antigos de novo. Eu falei, não, meu compromisso com essa peça é dialogar com a contemporaneidade, né? Que legal. Aí fui reescrevendo, chegou na versão final. Que legal. E aí a gente fez essa estreia no dia 23. Essa peça é mais uma parceria minha com o Pedro Granato, que é esse diretor que dirigiu o Pousada Refúgio, que foi a minha peça anterior a essa. Pedro é filho do Diogo? O Pedro é filho do Ivaldo Granato. E ele é irmão do dançarino, do Diogo. Granato. Irmão do Diogo. Eu fiz teatro com ele, um deles, eu já não lembro. Exato. Há 50 anos atrás. Então, e o Pedro é um diretor maravilhoso, assim, com quem eu tenho muita afinidade, com quem a gente tem muita interlocução, muita troca. Então, ele é um cara que me provoca muito, né? Então, a gente vê as primeiras leituras, ele vai lá, me cutuca, isso aqui tá funcionando, isso aqui não, vamos mudar. Então, a gente foi junto também, quer dizer, teve um processo longo de escrita e durante os ensaios também a gente foi discutindo muito a dramaturgia, chegamos nessa dramaturgia. A peça estreou no começo de 23 e estreou muito bem no Sesc Ipiranga. A gente fez uma segunda temporada na FAAP, depois uma terceira temporada no Teatro Bravos. E viajamos o interior de São Paulo inteiro pelo Sesc, viajamos o interior de São Paulo inteiro pelo Circuito Cultural Paulista. Eu não paro de fazer essa peça. E agora a gente vai fazer uma nova temporada no Teatro da FAAP. A gente já fez uma temporada lá no ano passado e agora vamos voltar em cartaz lá. E a peça fica muito boa no Teatro FAAP. É uma peça que né? O Teatro FAAP tem uma arquitetura ali que abraça muito bem o nosso cenário. Então a gente está muito animado de voltar no dia 22 para fazer Veraneio no Teatro FAAP. Vai ficar às terças e quartas, às 20 horas, lá no Teatro da FAAP. Vai ser uma temporada ainda. Peraí, dá o serviço aqui para essa câmera aqui, bonitinho. Estreia quando? Veraneio estreia no Teatro da FAAP. Terças e quartas, dia 22 de outubro, terças e quartas, na terça e quarta, às 20 horas. A temporada de preços populares, enfim, a gente começa no dia 22 de outubro e vamos até a primeira semana de dezembro. É uma curta temporada, mas estamos muito animados. Legal demais. Vou até repetir, terças e quartas, é isso? Terças e quartas no Teatro da FAAP. Terças e quartas, 8 horas? 8 horas. 8 horas no Teatro da FAAP, legal demais. Isso. Estarei lá. Atores, aí elenco. Elenco tem eu tô atuando nessa peça também. Aí tem Glaucia Libertini, tem Tatiana Tomé, Maurício de Barros, Silvio Restife e Clarissa Bujanra. Que legal. Fazendo a mãe de todos. Ela é a mãe, né? Ela é a mãe de todos, Legal demais. Pô, legal demais como ser apaixonado, né, velho? Às vezes a gente passa isso pra gente. Sim. Pô, eu quero em tudo, quero ver tudo. Deixa eu perguntar pra você. Fala. Tantas coisas que você fez. Eu tenho uma perguntinha aqui. Momentos marcantes da sua vida. Momentos marcantes da minha vida, o nascimento dos meus filhos. Pessoal, momento pessoal, nascimento de filhos. Eu acho que o nascimento dos filhos foi uma coisa, demais, claro. foi uma coisa incrível, uma coisa sensacional. É uma coisa que é uma mudança que você jamais volta a ser a mesma pessoa, né? É verdade. Depois do nascimento dos filhos, assim. E é muito curioso, porque antes eu era uma pessoa... Como eu sou um cara que faz muita coisa, né? Como eu sou um cara muito multifacetado e tal, e faço muita coisa ao mesmo tempo, eu era um cara muito desorganizado. Então eu lembro que antes do nascimento da Clara, eu tinha seríssimos problemas de dinheiro. Eu continuo com problemas de dinheiro, porque o dinheiro é pouco, entendeu? Mas... eu lembro que antes da Clara nascer, eu me encalacrava violentamente, assim, né? De avançar cheque especial, de não pagar cartão de crédito. Quando você vê, você tava naquela bola de neve e tal, não sei o quê. Quando nasceu a Clara, eu finquei o pé na realidade, sabe? Assim, e desde que nasceu a Clara, eu nunca mais passei os perrengues que eu tive Que demais. antes da Clara nascer, entendeu? É claro, volta e meia, a gente tem problemas, isso. A vida de artista é uma vida muito incerta, uma vida repleta de percalços e tudo, mas depois que a Clara nasceu, é como se eu tivesse entendido ali um caminho para eu poder me organizar, para eu poder, né, ter serenidade para encarar os percalços, né, do percurso e tal. Então, fora que é uma
uma redescoberta. Primeiro, uma descoberta de um amor que você nem sabia que você tinha dentro de si, né? Exatamente. Você não sabia que era possível amar tanto, né? A gente tem referências de amor na nossa vida, é o amor que você sente pelo irmão, o amor que você sente pelos seus pais, né? Que você sente pela sua esposa e tal. Mas aí vem um amor pelo filho, você fala, como é que isso aqui estava dentro de mim? Eu não sabia que existia tanta potência amorosa como existe, né? Quando você descobre o nascimento. Então, eu acho que é isso. E além, o nascimento dos filhos é uma coisa, mas todos os processos decorrentes disso, né? Todas as etapas, todas as fases, né? A primeira infância, depois começa a falar, começa a andar, começa a brincar, vai crescendo e vai conversando e vai batendo papo e tal. Então, eu sou pai de um menino e de uma menina, né? Sou pai de uma menina que nasceu primeiro, a Clara, e de um menino que veio na sequência, assim. Então, são personalidades completamente diferentes, né? Assim, a Clara muito mais artista, muito mais introspectivo e tal, o João muito mais pra fora, muito mais pragmático, mas os dois com um coração maravilhoso, os dois com uma visão de mundo incrível. E agora que eles estão na adolescência, eu fico aprendendo sobre o mundo através dos olhos, né, do olhar de dois adolescentes, né? É muito diferente você olhar a juventude de fora e olhar a juventude de dentro, né? Olhar os adolescentes, ver o que os caras estão pensando, como eles estão reagindo, como é que eles estão se relacionando, como é que eles estão entendendo o mundo, como é que eles estão observando as pessoas, as coisas. Então, é muito fascinante essa experiência, é muito sensacional. Eu realmente, eu falo sempre, assim, uma experiência marcante na minha vida é o nascimento dos filhos. E profissional? Olha, dirigir o Malde-Benefício ali com o Fagundes foi uma experiência fortíssima, mas eu acho que toda estreia de teatro é um salto de paraquedas para mim, assim. Eu nunca tive vontade de praticar nenhum esporte radical, nunca, nenhum, assim. Eu nunca senti vontade de pular de paraquedas, nem de bungee jump e tal, porque eu não preciso. Porque eu acho que estrear uma peça já é radical o suficiente. Então, toda peça que eu estreio, pra mim, é uma sensação, assim, de... Primeiro que vem na carona, né, da experiência da estreia, todo o processo, né? Não, todo... Peraí, não, deixa eu te interromper de novo pra eu saber. Quem que tá falando? É o ator? É o autor? É o diretor? Quem tá falando? Eu acho que quem é essa? Acho que é o autor com o ator, né? Porque todas você atua, né? Você falou todas eu atuo. Eu já dirigi muito também, é uma experiência muito bacana e tal, mas quando eu tô em cena, e eu tô em cena fazendo peças que eu mesmo escrevi, é uma experiência absolutamente intensa mesmo, porque eu, em cena, fazendo a peça e percebendo que a plateia tá comprando, que o público tá rindo e tal, não sei o quê, é um outro barato mesmo, né? Porque eu tô ali feliz como ator, mas eu tô feliz como autor também, entendeu? Eu fico pleno ali, porque enquanto o Maurício tá falando uma piada lá e tá todo mundo rindo, eu falo, mas foi eu que escrevi, legal, né? Demais. Então eu fico muito pleno, né, na experiência. Só que antes disso acontecer, tem todo medo, tem toda aflição, tem toda incerteza, tem toda angústia. É claro que a gente trabalha o máximo, discute o máximo, tenta fazer da melhor maneira possível, mas é sempre um caminho incerto. É sempre um resultado incerto, né? Então, quando eu vou para uma estreia, eu vou num nível de adrenalina, de nervosismo, que faz com que eu realmente abra mão de qualquer experiência radical em termos de esporte, porque eu não preciso. Para mim, a estreia é uma experiência absolutamente radical. E quando dá certo, aí... Maravilhosa. Aí a euforia é total. Então, acho que todas as minhas estreias foram momentos muito marcantes. Que bom, hein? Que bom. E aí, na verdade, é que você começou invertido, né? Então, você vai duplamente com aflição e tensão dupla, né? Sim. Como ator e autor, né? Eu vou com essa dupla tensão, mas eu tenho a dupla alegria também. Então. Eu acho que é isso. Eu tô tenso, mas depois quando me realizo, ninguém se realiza mais do que eu. Né? Exatamente. Eu olho pros atores e falo, vocês têm que ter inveja de mim, porque se é todo mundo feliz, vocês são atores, mas eu sou dramaturgo também, então eu tô duplamente feliz. Que demais. Sempre. Demais. E coisas que você achava impossível, imagino que várias dessas você achava impossível realizar e você está realizando hoje, mas eu quero ouvir de você. Ou você não pensava, você não pensa nas coisas e fala, pô, eu queria fazer isso, mas isso aí acho que é impossível, não sei se eu vou conseguir. E depois de 20 anos consegue ou não? Como que é a sua cabeça? Eu acho que para você ser artista, você tem que ter uma certa dose de inconsequência, sabe? Quando eu falo isso pelo seguinte, assim, você não pode ser extremamente racional. Às vezes a racionalidade atrapalha você no seu trajeto como artista. É preciso um pouco de inconsequência, assim. É preciso um pouco de delírio, sabe? Assim, você tem que ser um cara meio delirante, meio quixotesco, assim, nessa história. Então, eu reconheço que fazer teatro é algo dificílimo. Dificílimo. E eu falei outro dia numa entrevista que eu dei lá no Infoteatro, assim, eu sou muito humilde no sentido de reconhecer o quão pequeno eu sou em relação à grandeza do teatro.
Eu sou pequeno em relação à grandeza do teatro. Eu, como artista, comparado com os grandes artistas do teatro e com a grandeza do teatro como linguagem, eu sou pequeno. Mas eu me sinto muito grande quando eu alcanço o teatro. Quando eu alcanço o teatro, aí eu falo... Realmente, agora estou me sentindo grandioso, assim, sabe? Assim, e para atingir esse lugar, você não pode ficar pensando muito, meu Deus, vou conseguir, não vou conseguir. Você tem que ter palpite e paixão. Tem que ter palpite e paixão, entendeu? Então, meu palpite é, essa peça é boa. Eu escrevo e falo, pô, essa peça tá boa. Aí eu mostro pros meus amigos, eu mostro pros meus colegas, os caras falam, não, pô, de fato, isso aqui tá bom, isso aqui precisa melhorar, isso aqui vai lá. Vamos ensaiar? Vamos, entendeu? Aí você conta com essa coisa maravilhosa do teatro, que é o trabalho coletivo, o trabalho compartilhado. Ninguém faz nada sozinho no teatro, entendeu? Então, essa peça só é o que é porque foi dirigida pelo Pedro. Essa peça só é o que é porque tem a Glaucia no elenco, o Maurício no elenco, a Clarissa Bujan no elenco, a Tati no elenco, entendeu? São pessoas que vão lá e colocam mais talento em cima daquilo que já estava bacana, né? Assim, tem um texto bacana, mas isso não é nada se não é brilhantemente interpretado por um grande ator, entendeu? Então, isso aqui não é nada se não se o cenário não tem o talento do Diego Dac, por exemplo, que fez um cenário maravilhoso, sabe? Se não tem uma luz maravilhosa do Beto de Faria, entendeu? Então, são elementos, são talentos que vão se agregando, que vão se juntando e tal, não sei o quê. E aí vai dando uma sensação linda também, que você fala, bom, a partir de algo que eu escrevi, muitos talentos se arregimentaram, né? Muitas trocas aconteceram, muitas pessoas estão aqui envolvidas, todo mundo trocando, todo mundo compartilhando e todo mundo feliz com o resultado. Então os talentos dos outros acabam amparando o meu talento. Porque você não faz nada sozinho no teatro. Não adianta você falar, eu sou um cara super talentoso, eu sou o melhor ator do mundo. Sozinho você não vai, cara. Você não vai, você precisa do outro, e do outro, e do outro, e do outro, e muito mais do outro do que de você mesmo, entendeu? Então, tem que ter palpite, tem que ter paixão, mas tem que estar bem acompanhado. Demais, demais, muito legal. Léo, me diga livros que foram marcantes para você. Livro ou livros que foram marcantes para você e que você indicaria por alguma razão. Tem fácil isso na cabeça? Putz, eu tô... Senão a gente pula essa. Não, eu posso falar, assim. Fale, Quando eu li O Apanhador no Campo de Centeio, por exemplo, eu fiquei muito impressionado com essa capacidade do Salinger de construir imagens, né? Eu acho que o que é bacana na literatura é que você constrói filmes dentro da sua cabeça. Exatamente. A possibilidade E tanto que você, quando vai assistir um filme baseado num livro, você sempre fala, não gostei tanto, né? Porque a gente criou uma coisa na nossa cabeça. Exato, a gente cria uma coisa na nossa e aí cabeça. você vai lá e fala, não era bem o que eu criei. Exato. Eu lembro quando eu fui assistir o Ensaio sobre a Cegueira, por exemplo, né, do Fernando Meirelles, que é um puta filme bacana e tudo, entendeu? Mas eu, quando li o Ensaio sobre a Cegueira, eu fiquei pirado com aquela história, com aquele universo. E é o Saramago escrevendo de um jeito que você fica alucinado. Exatamente. Eu lembro que eu ficava lendo e eu comecei e é doido que tem autores que moldam o seu pensamento, né? Você começa a pensar na linguagem do autor, né? Quando você lê Clarice Lispector, você começa a pensar profundo, né? Você começa a pensar né? De maneira poética, né? Você começa a pensar de maneira mais subjetiva. E com o Saramago também, você começa a pensar assim, sem ponto final, né? Você vai pensando, é uma coisa meio frenética. E aí, quando eu li o Ensaio sobre a Cegueira, eu falei, meu Deus, que livro é esse? Que coisa louca! Aí quando eu fui assistir o filme, eu falei, não, o filme da minha cabeça é muito melhor. A gente tem que confiar nos filmes da nossa cabeça e tem que confiar no poder da literatura, e é isso que é a mensagem que a gente tem que reforçar nesse momento tão tecnológico das telas, onde tudo é entregue de maneira pronta e tal. Quando você pega uma coisa que está pronta, está pronta. Agora, quando você pega um livro, lê e imagina na tua cabeça, você está desenvolvendo, você está exercitando aí o seu cérebro, está exercitando suas conexões, está exercitando sua imaginação e tal. E isso faz com que você fique melhor, fique menos deprimido, se sinta mais pleno, se sinta mais vivo, né? Então, acho que a literatura tem essa força, esse poder. Então, assim, esses livros que constroem imagens, para mim, são livros muito bacanas. Eu gosto muito de ler mesmo. Então, mas aí você tem alguns que foram marcantes, que você indicaria meio assim, generalista? Eu acho que tem que indicar autores, né? Tipo o Machado de Vamos lá. Assis, cara. Você tem que indicar o Machado de Assis, né? Machado de Assis é uma experiência incrível, Memórias Póstumas, o Dom Casmurro. Os russos, cara, puta, se você lê os russos, é uma viagem que você vai bem, sabe, assim, você vai bem nos russos, vai no Tchekhov, vai no Gogol, sabe, assim, vai no Dostoiévski, cara. Dostoiévski quem lê Crime e Castigo não fica mais a mesma pessoa, né, porque o Crime e Castigo é isso, é também um monte de imagens com aquela profundidade, Exatamente. com aquelas discussões altamente profundas e filosóficas do Dostoiévski, mas ao mesmo tempo apresentadas de uma maneira muito clara, assim, né, você se sente inteligente
diferente lendo Dostoiévski, porque ele apresenta a profundidade de uma maneira acessível para você, assim. Você entra na cabeça ali do protagonista e você entende qual é o dilema que o cara tá vivendo, né? Então você leu Crime e Castigo, você leu Noites Brancas, você lê... tem um que eu amo do Dostoiévski, o cara fez uma peça sobre esse livro que chamou Eterno Marido, que é o embate entre dois caras. Um deles teve um relacionamento com a mulher do outro cara, e esse outro cara procura ele não sabe se o cara sabe ou não, entendeu? E fica o livro todo nessa tensão e tal. Então, o Dostoiévski é um cara sensacional. O Chekhov é um cara sensacional, assim. O Chekhov, como dramaturgo, se você lê... o Veraneio, por exemplo, é a minha tentativa de Tio Vânia. Eu sempre fui muito fã do Tio Vânia. Porque o Tio Vânia tem uma particularidade. O Chekhov chama o Tio Vânia de comédia, e chama o Jardim das Cerejeiras de comédia. Você lê, é só desgraça, né? É só desgraça. Você fala, por que ele tá chamando de comédia? Mas aí depois eu entendi. Sabe por quê? Porque o Chekhov, ele faz você perceber o que é importante e o que é desimportante na vida. Tem problemas... com os quais você não consegue fazer piada, entendeu? Então você não faz piada com morte, com doença, é difícil fazer piada. Agora, se você tá numa crise conjugal, é possível fazer piada. Porque são problemas transitórios, entendeu? Eles vão se resolver. Você tá com um problema no seu trabalho, né? Você tá com um problema, puta, meu chefe é um mala, entendeu? Eu tô com burnout no trabalho. Pede demissão, não é uma tragédia, entendeu? Quer dizer, claro, vai ser um problema que você vai ter que resolver, você vai ter que arranjar outro emprego, custo de vida e tal, não sei o quê. Mas é um problema que tem solução, entendeu? Então, ao colocar esses pequenos problemas da humanidade, que o ser humano, na sua idiotice, na sua cretinice, transforma em problemas imensos, o Chekhov ensina o que é importante e o que é desimportante na vida. E a comédia tem um pouco essa função. A comédia tem essa função, assim. Você olhando de fora, você vê que os personagens do Veraneio estão sofrendo muito, assim. Mas você ri disso. Por quê? Porque é um problema de trabalho, é um problema de relacionamento, entendeu? É uma frustração pessoal, é uma frustração artística, sabe? Assim, esses caras vão se resolver. Esses caras vão aprender. E eu sou um dramaturgo que apresento sempre um caminho, sabe? Assim, porque eu não sou daqueles caras que falam, não, nada, tá tudo perdido. Não, eu apresento um caminho, assim. Às vezes o caminho é torto, às vezes o caminho é complexo, às vezes o caminho passa por uma ruptura, por uma decepção, por um rompimento e tal, mas tem um caminho de mudança apontado ali, né? Então... falando do Chekhov, eu acho que isso é um dramaturgo maravilhoso. O Tio Vânia é uma peça que você se envolve no drama, mas ao mesmo tempo você acaba rindo daquelas situações patéticas. Mas o Chekhov é o maior contista da literatura russa. Então, se você lê A Dama do Cachorrinho, por exemplo, que é um livro, uma coletânea de contos do Chekhov, você está diante de 40 e tantos potenciais filmes que você vai construir com toda a alegria na sua cabeça, porque os personagens são todos muito palpáveis, as situações são muito bacanas. Então, é isso, cara. Bom, você tem bastante autor. Citou bastante, então. A gente tem esse quadro aqui que o convidado cita livros, né? Dá dicas de livros. Aqui o nosso convidado de hoje deu dica de autores. Machado de Assis. Clarice Lispector, você falou? Não. Clarice eu amo também. Lispector. Chekhov, Dostoiévski. Você não falou, mas Tolstói, já tô incluindo. Tolstói, Ana Karenina. Tolstói é maravilhoso. Ana Karenina Bíblia. É uma Bíblia, mas você embarca... É como se fosse uma novela, né? O Ana Karenina é uma novela. Esse é o lance. Você tem que... O Fagundes fala sempre isso, né? Assim, ele fala, você gosta muito de ler? Fala, tem um prazer imenso na leitura. Se você descobre o prazer da leitura... Você percebe que o fato do livro ser um calhamaço não é uma agonia, é um prazer. Você fala, nossa, ainda tem mais, eu vou ficar muito tempo com esse cara aqui e tal, né? Agora, quando o livro é chato, quando o livro é maçante, aí você fala, puta, que tortura, isso aqui não dá. Também não é com todos que acontece esse fenômeno, né? Quando o livro é bom, às vezes, apesar de grosso, quando vai chegando no final, eu até vou lendo... Não leio com tanta frequência, porque eu falo, não quero que acabe. Você tem isso também? Tenho. Com o Crime e Castigo foi assim, tava terminando e falava, tá acabando. Tá acabando, que dó, né? Vou ler só um pouquinho hoje, vou ler só um pouquinho hoje. Mas ao mesmo tempo dá uma sensação de poder, é isso que eu falo, cara, a arte tem isso, assim. A arte tem isso, a gente reconhece através da arte o quanto a gente é pequeno, mas quando a gente alcança a arte, a gente se sente grande, cara. Então se você chega no final do Dostoiévski, Crime e Castigo, você fala, nossa... Estou compartilhando uma coisa muito bonita, uma coisa muito importante, né? Uma coisa que todo mundo reconhece através de séculos a sua importância. E eu alcancei isso aqui, eu alcancei essa literatura. Eu venci isso, embarquei nesse universo, aprendi com esse cara. É uma coisa que foi escrita centenas de anos, 100 anos atrás, 200 anos atrás. E olha que privilégio você poder estar na cabeça de um cara como Dostoiévski. Ou o Shakespeare, até que 500 anos atrás...
O cara escrevendo aquelas coisas. Você está na cabeça do Shakespeare, né? Assim, aí eu publico e quem lê isso aqui vai estar dentro da minha cabeça. Vai estar dentro da minha cabeça, porque os personagens são todos extensões de mim aqui, são todos dobramentos de experiências que eu vivi e tal, não sei o quê. E todo autor é assim, né? Todo autor faz da sua vida a matéria-prima para sua obra. Sempre tem um pouco. Sempre tem um pouco, assim, é muito raro um cara que consegue... Tudo tem espelhamento, né, com coisas que o cara tá vivendo. Então é um privilégio você ser tão íntimo de um cara como o Dostoiévski, né? É bacana isso. Legal demais, Léo. Léo, estamos caminhando aqui pro final. A gente faz umas brincadeiras. Eu tô adorando o papo aqui. A gente tem hora do estúdio aqui, mas tô adorando o papo. A gente podia ficar aqui horas e horas. Deixa eu só te falar, então, antes de você passar. É o seguinte, isso aqui eu trouxe pra você, é um presente meu. Mais um? Olha que delícia. Isso aqui, porque além de tudo, eu ainda sou desenhista, né? Então, é mesmo? Olha, que legal. Então, esse aqui é um livro são quadrinhos que eu fiz sobre esse personagem aqui chamado Jaime Lennon, dramaturgo marginal. Então ele é um cara que espelha a minha vida ali na Praça Roosevelt, ali nos Parlapatões, enfim. Esse é um cara que escreve peças e fica batalhando de maneira muito apaixonada para que as suas peças se realizem e tal. E quando deu a pandemia, de novo a pandemia, né? Eu sempre desenhei, mas aí eu retomei o exercício. A pandemia foi muito rica para você, Foi rica, né? Foi bom, foi bem legal a pandemia. Apesar, claro, foi um horror, foi uma tragédia. Mas você produziu muito. Eu produzi bastante na pandemia e me redescobri como artista em outras possibilidades. Porque quando eu estava ali na ciranda do dia a dia, eu estava lá, fazendo peça, teatro, né? Trabalhando, basicamente. Quando a pandemia fez a gente tirar o pé do acelerador, eu fui lá para o audiovisual, eu fui para o desenho e tal. Então, eu, como artista, consegui descobrir outros desdobramentos, assim. E o Jaime Lennon foi um personagem que eu desenvolvi durante a pandemia. Tá aqui, é um livro de quadrinho, depois você lê. Demais, velho. Puta, eu que adoro quadrinho. Sim. Olha que demais. Jaime Lennon. E esse vende nas livrarias? Vende, tá vendendo. Tá... Todos esses livros... Todos estão, é. Que legal, demais. Você tem que procurar nessas livrarias grandes, assim, né? Tipo, Livraria da Vila, Martins Fontes, essas coisas. Legal. Você acha? Deliciosas, né? Sim. Fontes tá deliciosa, né? Pô, é demais aquela veio tapar um buraco aí. É. Né? Não, e a gente tem que prestigiar as livrarias, que elas vão fechando, né? Dá uma agonia. Cada livraria que fecha é que nem teatro quando fecha, né? Quando fecha um teatro, a gente... Fica mal, porque é um prejuízo para milhões, né? É um prejuízo para a cultura nacional. Cinema a gente vê fechando. Nossa Senhora. E livraria também, né? Então, mas é isso aí. Vamos prestigiar, porque hoje em dia a gente tem a facilidade, né? Eu não vou mentir, a facilidade de você comprar pela internet ali, você vê e fala, putz, vou comprar. Mas também o gosto de ir na livraria, né? Outro dia eu estive na Martins Fontes lá. Sim. Que é delícias, pega um livro, folheia, senta ali, vê ali, vou pegar essa edição, não vou pegar essa outra versão, papapá. É muito gostoso. Mas eu acho que as pessoas vão redescobrindo isso, assim, né? A gente está num momento tecnológico muito aflitivo, onde fazem tudo pra gente ficar em casa, mas quando a pessoa vai na livraria, tem essa experiência que você teve, ou quando vai no teatro, assiste uma boa peça de teatro, ou quando volta a ir ao cinema, as pessoas deixaram de ir no cinema por causa da pandemia, né? Ficar todo mundo em casa vendo streaming, mas quando vão pro cinema, as pessoas estão redescobrindo isso, né? Redescobre o prazer de sair de casa, de encontrar as pessoas, de ver outras pessoas, de trocar, de pegar, de manipular, de ver papel e tal. E isso tudo vai ficar cada vez mais fundamental nesse mundo altamente individualizado, tecnológico. O teatro e a arte estão aí para fazer a gente seguidamente redescobrir a nossa humanidade. Isso que é preciso. Essa é a função da arte, né? A gente ficar redescobrindo a nossa humanidade através da obra artística. Demais, Léo. Pô, tá sendo uma aula aqui. Ó, depois tem uma caneta aqui, eu quero que você autografe para mim os livros. Tá bom. Olha, você vai levar aqui umas lembrancinhas do nosso podcast. Boa! Seus adesivos. Pega para os seus filhos. Aqui também, você já vai pôr um agora. Tá no peito aqui. Olha, legal demais. Isso aqui Aí você vai ter também uns broches, os bottoms. Sim. Aqui você pega aí quando você quiser. Boa. Aí tem dadinho também, tem um dadinho aqui para adocicar a sua vida. Valeu. E também de quem você quiser. E agora a gente tem uma brincadeira aqui, que tem umas frases aqui nesse baleirinho. Tem umas frases, eu já vou até abrir para facilitar para você. Você pega de onde você quiser. Tem umas frases, essas frases você tem que obedecer as frases. Tá. Pega aí, tem várias frases. Eita, dá até medo isso aqui, hein? Não é pra ter medo. Né? Vamos ver o que saiu. Confesse! Confesse! Léo Cortez, confesse. Eu sabe que tem uma pergunta que às vezes eu faço. Não é uma pergunta, eu falo. Tem alguma coisa que você queria falar que você nunca falou pra ninguém? Não só não em podcast, mas nunca falou pra ninguém. E aí saiu confesse. Eu tava com essa pergunta na cabeça, não tinha feito e saiu confesse. Então pode escolher aí. Confessar, você nunca fez nada de errado. Vamos mudar de assunto.
Ou você vai falar uma coisa que você nunca falou pra ninguém. Vai, escolhe aí. Qual das duas? Nossa senhora, E, difícil. e aí você. E aí você. Ah, já pôs aí o adesivo, bota, ficou muito bonito. Aham. Aqui tem um adesivo, tem outros adesivos retangular aqui. Enquanto você pensa, e eu tô lendo aqui, olha que demais. Você tá bem diferente aqui nessa foto, hein? Eu tô cabeludo. É, cabeludão, né? Cabeludão nem parece você. Essa aí é de quantos anos atrás? Alceu Valença. Uns 4 anos atrás. Ah, não é muito. Cara, eu acho que eu vou confessar algo que é muito comum, assim, a todos os artistas, né? Assim, a gente tem medo. Eu tenho medo. Porque eu acho que é uma escolha muito radical de vida, né? Você optar pela arte. Então, eu tenho vários medos, assim. Claro que eu tenho esse entusiasmo que vem na carona da minha paixão. Eu acho que eu tenho uma capacidade de empreender as coisas. Eu tenho uma capacidade de aglutinar as pessoas em torno dos meus projetos e tudo. Mas eu tenho muito medo de não conseguir me comunicar, sabe? Assim, eu tenho muito medo de que as coisas não deem certo, sabe? Eu tenho muito medo de cada projeto. Cada projeto é um projeto onde eu sou obrigado a superar esse medo primordial, que está sempre aqui presente, né? Por isso que eu falo que a gente tem que ser um pouco meio inconsequente, assim, a gente tem que passar meio como um rolo compressor. Por cima desses medos, assim, eu tento vencê-lo em todos os projetos que eu me lanço, porque ele sempre vem na frente. É o medo de não conseguir fazer, o medo de não conseguir comunicar, o medo de não chegar lá, o medo de fracassar, sabe? Assim, o medo de decepcionar as pessoas. Esse é o medo presente, assim, que eu sempre luto contra e eu acho que, felizmente, eu venço na maior parte das vezes, assim. Então, acho que a confissão a ser feita talvez seja essa mesmo. Muito assim. bonita a confissão, mas eu quero ir mais fundo, não, mas eu quero esmiuçar. Esse medo... dura quanto? Você sabe dizer quanto dura? Porque assim, ele não chega a te paralisar, né? Então, Sim. porque o medo preocupante é aquele que paralisa a gente. Sim. Ele não te paralisa. Então, parabéns, é isso aí, você continua indo atrás. Mas como funciona esse medo? Ele dura, ele vem racionalmente e você fala, não, deixa pra lá, não vai rolar isso, eu vou enfrentar, ou é uma coisa mais passageira, mais efêmera? Eu acho que ele dura e ele permanece. Ele tá sempre ali, presente, como se fosse uma chama piloto ali, daquele que você não pode aumentar o gás, que senão o negócio aumenta. Ele tá ali, ele faz parte. Ele faz parte do processo, assim. Ele orienta um pouco as suas escolhas, sabe? Assim, ele orienta um pouco as suas decisões, né? Ele tá ali presente e tal. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ser mais forte do que ele, né? Você tem que ser mais forte do que... Na verdade, de uma maneira geral, assim, a gente tem que ser forte pra gente... Enfim, pra gente conseguir seguir em frente, realizar e tudo. Não, eu parei assim porque você falou de confessa, né? E eu acho que assim, o momento mais difícil da minha vida foi quando eu perdi o meu primeiro filho. Isso eu nunca falei. Quando eu tinha 29 anos e tal, a minha esposa ficou grávida, ela teve uma gravidez muito, muito saudável, mas no parto teve um acidente, ele ficou 12 dias na UTI e acabou falecendo. Isso foi em 2004. E foi um ano onde... Foi um ano que não existiu para mim, né? O 2004 foi um ano que não existiu. Porque quando você passa por uma experiência como essa, você fica tão fora do seu... Todo o resto perde a importância, você não quer fazer mais nada, você meio que se entrega e tal, não sei o quê. Mas... eu estava fazendo uma peça nessa época, eu estava dando aula nessa época. Então, assim, teve o primeiro momento, que foi o momento de administrar esse luto, e a gente ficou muito recluso, eu e a Gláucia, a gente ficou muito entre nós, assim, cuidando desse lugar, cuidando um do outro, né? Se apoiando naquele momento tão difícil. Mas depois eu me obriguei a empreender novamente. Eu me obriguei a fazer a peça, eu me obriguei a dar aula. E ao fazer isso, eu tive uma revelação da minha própria força, né? Então eu acho que quando você passa por uma experiência como essa e quando você retoma a sua vida, você percebe que você é mais forte do que você imaginava ser, né? Você tem mais capacidade de se reerguer do que você imaginava a princípio. Então eu acho que essas experiências, o medo, a tristeza, né? Essas coisas duras que acontecem na nossa vida, elas acontecem nessa vida também para que a gente aprenda com elas e para que a gente entenda que a gente tem uma força que muitas vezes a gente desconhece,
né? Então eu redescobri a minha força através dessas experiências difíceis que eu tive na minha vida. E redescubro a minha força permanentemente ao deixar o meu medo de lado e ser empreendedor das minhas coisas, apesar de saber que o medo tá lá. Fantástico, fantástico, Léo. Que papo legal, maravilhoso. Tive uma aula aqui. Não, agora, para finalizar, eu queria que você, para a sua câmera, desse algum recado para as pessoas que ainda têm dúvidas sobre as possibilidades da vida, sabe? A pessoa que é o contrário, que deixa o medo paralisar, ou deixa, sei lá, as notícias, não sei o quê. Eu acho que primeiro a gente tem que olhar para dentro da gente mesmo e entender o que nos mobiliza de verdade, né? O que nos apaixona de verdade. O que a gente gosta efetivamente de fazer, aonde a gente quer estar, aonde a gente está e aonde a gente quer estar no futuro, né? Acho que nada se realiza se você não tem uma paixão essencial, assim. Às vezes a gente é muito pragmático na vida. A gente fica pensando no que dá mais dinheiro, né? No que dá mais estabilidade, mas a gente tem que se perguntar o que nos apaixona, né? O que nos mobiliza, qual é a real vontade, qual que é a real vocação e tal, né? A gente vive num mundo muito difícil, num mundo muito competitivo, num mundo onde... Agora com as redes sociais todo mundo tem uma opinião sobre alguma coisa, todo mundo tem um conselho a dar, mas a gente tem que olhar para dentro da gente mesmo e se perguntar o que nos motiva, o que nos apaixona, entendeu? Então essa é a primeira pergunta. Depois contar com uma certa dose de inconsequência também, eu acho mesmo, assim. Já que eu, por exemplo, eu publiquei um livro de quadrinhos, entendeu? Um livro de quadrinhos no mercado brasileiro, para quem que eu vou vender, quanto que eu vou vender, isso não interessa em absoluto. O que eu sabia é que eu tinha que publicar esse livro, entendeu? Eu vou publicar um livro de contos e eu não estou preocupado se vai vender ou se não vai vender. Eu sei que eu tenho que publicar esse livro de contos. Eu quero fazer a próxima peça, eu quero fazer os próximos filmes, sabe assim? Eu acho que tem uma coisa que minha mãe sempre fala, né? A minha mãe sempre diz, minha mãe é muito sábia, assim, ela tem uma espiritualidade linda, assim, e ela sempre fala assim: meu filho, você precisa se apegar ao trabalho e não aos frutos do trabalho. E eu acredito realmente nisso, assim. Toda vez que eu me lanço a algum trabalho, eu me apego ao trabalho, mas eu não penso no que isso vai resultar. Se você faz com paixão, se você faz com vontade, se você aglutina talentos no seu entorno, se você está cercado de pessoas que você gosta, confia, ama, e pessoas que compartilham a mesma paixão que você, é bem provável que esse trabalho dê certo, sabe? É bem provável que esse trabalho tenha bons frutos, bons resultados, mas você não tem que pensar nisso, você tem que pensar em trabalhar. Então eu sempre penso em trabalhar. Pensa no trabalho que os frutos virão. Demais! Platéia, se tivesse a plateia aqui, os aplausos! Foi demais, demais, pessoal. Conversei com Leonardo Cortez, ator, diretor, roteirista, produtor, professor, pedagogo, o que mais? Faltou alguma coisa? Você falou cartunista? Cartunista. Isso, cineasta. Isso, tem demais, múltiplos. Papo demais. Que vai estrear, cuja peça Veraneio vai estrear no Teatro FAAP, dia 22 de outubro, isso. Terças e quartas, 8 horas da noite. 8 horas da noite, exatamente. Todos convidados, é só colar lá no FAAP, vocês vão assistir uma peça que é um acerto. Essa peça, realmente, eu posso falar de boca cheia, que quem for vai rir muito, vai se divertir muito e vai ter boas reflexões sobre a sociedade contemporânea, porque é isso que a peça promove, assim, a pessoa ri, mas ao mesmo tempo volta para casa pensando: mas o que eu tô fazendo da minha vida? O que eu tô fazendo com as minhas relações familiares? O que eu tô fazendo com as minhas relações afetivas, amorosas? Por que eu tô nesse trabalho? Meu Deus! O Veraneio suscita muitas questões e faz você abraçar seus pais. Depois eu tenho certeza que no final você vai querer dar um abraço na sua mãe e no seu pai. Legal demais, legal demais, Léo. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do Tudo é Possível podcast. Nós temos entrevistas sensacionais com pessoas sensacionais, como foi o Léo Cortez de hoje. Vejam aí, se você gostou dessa, tem outras tantas aí que vai indicar pessoas diferentes, de meios diferentes, mas um mais legal que o outro, passando mensagens motivacionais, inspiracionais. Estamos em todas as plataformas também, Facebook, Instagram. Também estamos na plataforma de áudio no Spotify, você pode nos ouvir. Você vai no carro trabalhando e tal, vai nos ouvir. E é isso aí. Agora, bora ser feliz. Abraço para todos vocês. Obrigado, Léo. Foi demais. Obrigado. Te agradeço. Velho. Obrigado pelo convite. Vida longa, tudo é possível. Obrigado. Vida longa. Valeu, pessoal. Até.